Olá pessoal, bom, vocês estão vendo na minha tela aí, né, a famosa tabela do campo harmônico maior. Bom, para que serve essa tabela para um músico, né? Essa tabela serve para o seguinte: o músico resolve decidir fazer uma composição, uma música própria. Então o que ele vai fazer? A primeira coisa é ele saber quais os acordes que ele pode usar na música dele, né? Porque os acordes, existem uma infinidade de acordes, mas isso não quer dizer que ele pode colocar qualquer um na música dele. Tem que ter tem que seguir uma regra musical para que esses acordes eles combinem entre si. Então é por isso que o campo harmônico, a tabela do campo harmônico existe justamente para assegurar para o músico que aqueles acordes que ele vai utilizar, eles vão combinar entre si, né? A música dele vai estar correta matematicamente, vamos dizer assim, vai soar bem. Então, a primeira coisa que o músico faz quando ele vai compor é decidir qual vai ser a tonalidade principal da música, né? Então existe aqui nessa primeira coluna, aqui, é onde existem todas as tonalidades que ele pode escolher para a música dele. Isso vai depender muito da extensão vocal, cada músico tem a sua preferência, né? Se for escolher aqui um tom muito alto, ele pode ter problema com agudo, né? Se for muito baixo, ele pode não alcançar os graves. Então cada músico tem a sua preferência. Então vamos colocar aqui, vamos olhar aqui, ó, na linha do Ré. Faz de conta então que a música foi definido que o tom principal da música vai ser Ré. Então a gente vem aqui na primeira coluna, olha o Ré, e aí então a gente pode esquecer o resto da tabela e focalizar só na linha do Ré aqui, onde a gente vai ter todos os acordes que a gente pode usar na música, né? Então seria o que? O Ré maior, o Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior e Si menor. Agora, alguns músicos conseguem fazer uma música só usando 6 acordes, do jeito que está aqui, e também esse sétimo aqui, que seria, por exemplo, nesse caso aqui, ó, um Dó sustenido com diminuta, mas é pouquíssimo usado. Existem músicos que conseguem fazer ótimas músicas utilizando só os 6 acordes, porém, os mais exigentes sentem que esses 6 acordes não são suficientes. Então o que eles fazem? Eles buscam acordes de outros campos aqui emprestados, de forma que combine com esse. Mas como isso é feito? Então isso não pode ser feito assim por intuição, isso tem que seguir uma regra, né? Então eu vou mostrar aqui como é feito todo esse processo. Então eu vou pegar uma música pronta aqui. Peguei uma música para analisar, uma música da Baby Consuelo. Eu escolhi essa música justamente porque é uma música bem interessante de analisar, né? Não pela música em si, mas pela estrutura da música. Então o que o compositor pensou na hora de fazer essa música, esse Jorginho Gomes, por exemplo? Primeira coisa, ele definiu o tom da música, nesse caso aqui, o Ré maior. Por quê? Porque ele sabe que na voz da Baby Consuelo fica melhor o tom de Ré, para ela alcançar desde da nota mais grave até a mais aguda da música, ok? E depois disso, ele então escolheu os acordes para colocar na música. Aqui embaixo mostra o resumo de todos os acordes que existem na música, mas olha só quantos acordes existem nessa música comparado com o que existe disponível na tabelinha lá do campo harmônico de Ré, né? Então eu vou colocar aqui quais são, aqui ó, campo harmônico de Ré. Vou colocar CH, que significa abreviação de campo harmônico de Ré maior. Quais as notas que a gente tem? Ré maior, próprio Ré maior, Mi menor. Deixa eu afastar aqui para vocês olharem a tabela, acompanharem comigo. Ó, a terceira nota, o terceiro acorde seria um Fá sustenido menor, depois seria um Sol, o Lá e o Si menor. E aqui depois também tem um Dó sustenido diminuto, que é pouquíssimo usado, mas faz parte do campo de Ré, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos olhar quais são os acordes que existem na música da Baby Consuelo. Então como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e aqui eu vou olhar o que interessa para mim desses acordes aqui. Eu quero saber só se eles são se esses acordes são maiores, se eles são menores, se eles são bemóis ou se eles são sustenidos. Para mim não importa, por exemplo, acorde invertido desse jeito, acorde com sétima, isso não importa. Então como é que eu faço para fazer esse levantamento? Eu faço assim, ó, acordes existentes
existentes na música. Então eu faço assim, ó. A, B, C, D, E, F, G. Toda música que eu vou analisar para saber quais campos harmônicos existem dentro da música, eu faço assim. Então o que eu vou fazer agora? O próximo passo. Eu vou perguntar aqui, eu vou olhar o Lá aqui no meu notepad. Tem o Lá na música? Tenho. Quantos? Só um. Ah, então passa para o próximo. Tem o B na música? Tenho. Seria esses 4 aqui. Mas quantos Si diferentes eu tenho na música? Só tenho 3 diferentes. Que seria o Si maior, Si bemol e o Si menor. Então eu vou colocar aqui, ó. Já tenho o Si maior, eu coloco o Si bemol e coloco o Si menor. Acabou. Agora vamos para o próximo. Quantos Dó eu tenho na música? Eu tenho esses dois aqui. Os dois são Dó maior, então eu vou deixar. Quantos Ré eu tenho na música? 1, 2, 3. Todos eles são maiores, então deixo aqui. Agora é a vez do Mi no notepad. Quantos Mi eu tenho na música? Tenho 2. Ó, o maior e o menor. Então já tenho o maior aqui, eu coloco o menor aqui. Fá eu tenho na música? Não, mas eu tenho o Fá sustenido. Então eu coloco o Fá sustenido aqui e tenho também o Fá sustenido menor, né? Fá sustenido menor. E Sol maior eu tenho na música? Tenho esse daqui, esse aqui. Os 3 são Sol maiores. Só tem uma variação aqui, mas o importante é que todos eles são maiores. Bom, então não preciso mais aqui dessa cifra. Eu posso desligar isso aqui, vou fechar essa página. O importante para mim agora é apenas saber quais são as notas da música, quais são os acordes da música. São esses. Agora, existem acordes aqui que não existem aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou abrir mais uma linha aqui embaixo, escrito o seguinte: acordes existentes na música, mas não existem no campo de Ré. Ok? Quais são? Ó, logo de cara dá pra ver, ó. O Si existe na música, mas não tem no campo de Ré. O Si bemol existe na música, mas não existe no campo de Ré. O Fá sustenido existe na música, mas não está no campo harmônico de Ré. O Mi também existe na música, mas não está no campo harmônico de Ré. E o Dó também está na música e não está no campo harmônico de Ré. E aí fala assim, poxa, como é que o músico, como é que o compositor conseguiu encontrar esses acordes aqui, ó, e encaixou na música, né, de forma que combinasse com todos esses acordes que saem do campo harmônico de Ré. Será que ele pegou à toa? Não. Existe uma regra que eu vou explicar qual é. Então assim, voltando aqui para a tabela, a gente precisa pedir emprestado acordes de um outro campo. Qual o campo que a gente pode pedir emprestado acordes? Então a gente tem que vir aqui, ó, no campo harmônico de Ré, onde está a mãozinha aqui, e você vai até o 6º grau, ou seja, até a 6ª coluna, para saber que nota que a gente tem aqui. Que nota que a gente tem aqui? É um Si. Aqui está vendo o Si menor, tá? Mas importante para a gente é enxergar isso como Si. Significa o quê? Que o Si é a relativa de Ré. Então, a relativa de Ré é o Si. Então a gente vai aqui voltar na primeira coluna e procurar aonde está o campo harmônico de Si. Aqui, ó, encontrei. Então está aqui. Então significa que todos esses acordes aqui, ó, fazem parte do campo harmônico de Si e qualquer um deles pode ser emprestado, né? O campo harmônico de Ré pode pegar emprestado qualquer um desses aqui, ó, que vão combinar. Então é por isso que existe aqui, ó, tá vendo, ó, o Si, o Mi, ó, e o Fá sustenido. Estou colocando ali no notepad, tá vendo? Ou seja, esses acordes, esses 3 acordes aqui, ó, eles estão saindo de quê? Estão saindo do campo de Si, que é a relativa de Ré. Agora sobrou aqui, ó, sobraram esses 2 acordes aqui, que eles não fazem parte nem no campo de Ré e nem no campo de Si. Da onde que surgem esses acordes? Agora tem que pensar diferente. Você tem que imaginar que a tonalidade principal aqui da música, o Ré, já é o grau relativo de alguém. Então o que você vai fazer? Você vem aqui na 6ª coluna e procura onde você tem Ré aqui, ó. Opa, você tem o Ré aqui, ó. Tá vendo? Ó? Onde está com a mãozinha, que ele faz parte do que? Do campo de Fá. Tá vendo? Então você tá vendo, por isso que aparece aqui, ó, o Si bemol e o Dó. Tá vendo? Ó, eles estão aqui, ó, na linha do Fá. Então significa que esses 2 acordes aqui, eles fazem parte do campo de Fá. Por quê?
Porque a tonalidade principal da música, que é o Ré, ela por si só é a relativa do próprio Fá. E o Si é a relativa de Ré. Então, todos esses acordes, eles combinam, né? Então, como é que foi feita a música? A música foi feita no campo harmônico de Ré, e depois ele pegou 3 acordes emprestados do campo de Si, e pegou mais 2 acordes emprestados do campo de Fá, e com isso ele montou a música da Baby. Então é dessa forma que eu faço a análise, e tá aí minha sugestão para quem quiser fazer da forma que eu faço, ok? É isso aí, pessoal. Um abraço, espero ter ajudado.